Eu sou a Michele, psicóloga, e vamos continuar falando sobre sobrepeso e obesidade, agora com um olhar para problema e solução. Bom, primeiro vamos relembrar ou destacar que temos problemas, sim, em várias áreas da nossa vida, condições, questões, e que vivemos processo saúde e doença. Então, nem todo momento de adoecimento falta saúde, e nem quando estamos falando de estarmos saudáveis, isso vai significar ausência de doença. Então, entendemos que processo saúde e doença é isso, assim como outras questões da vida. Então, às vezes você tá bem, sei lá, no seu trabalho, mas tem uma dinâmica lá relacional que não tá legal, uma questão com chefia. Na sua casa, você tá bem com os teus filhos, mas talvez tenha alguma questão ainda para alinhar com teus filhos, ou algum problema que está sendo vivenciado com teus filhos para resolver, enfim. Então a gente diz que, poxa, faz parte da vida, e a gente vai tentar trazer isso para o processo saúde e doença. Então, ponto importante, reconhecer que o problema existe. Eu falo que se a gente fosse olhar numa dimensão, por exemplo, como quem sofre, né, quem tem uma condição de vício, qual é o primeiro passo? Reconhecer que tem um problema. Então, não estou aqui dizendo que toda pessoa que se queixa do sobrepeso ou que vivencia a obesidade tem um vício em comer, tem um problema, não é isso. Isso vai ficar até para um outro vídeo, a gente vai falar de comer emocional. Agora, nós vamos falar, poxa, existe um problema, né? E que esforços vão ser empreendidos para lidar com essa questão, com essa queixa, e que o nosso trabalho vai vir identificar, reconhecer algumas partes para que a gente possa empreender esses esforços, para que a gente possa ter essa dedicação, esse compromisso pessoal com a mudança. Então eu brinco que é quase adotar uma estratégia de Jack Stripador. Vamos por partes, em particular, né? Existem muitas partes quando a gente fala de vida, quando a gente fala de complexidade que é o ser humano, mas a parte que eu vou propor aqui diz respeito a escolhas, renúncias, consequências. Vou aqui falar dessas partes. Bom, então vamos lá, vamos trazendo isso para a prática. Vamos para a parte da escolha, vamos começar pela escolha. Eu escolho hoje comer saudável. Bom, eu vou olhar, compreender essa escolha. Poxa, o que está me levando a comer saudável? O que está por trás? O que está me motivando? Né? O que realmente me leva nesse cuidado comigo mesmo? A gente falou que seguir só a cartilha do profissional ou seguir por seguir não vai funcionar. Então a gente precisa olhar as motivações. Mas eu também estou olhando nessa escolha de comer saudável, poxa, o que eu vou precisar na minha dinâmica abrir mão, ou me reorganizar, ou investir. Então, estou falando dessa liberdade, por exemplo, que o dinheiro ou o tempo que eu tenho, como é que eu vou usá-lo? Essa vem com uma perspectiva de exercer a liberdade, e claro, tá buscando o bem-estar. Então, eu estou olhando para a minha escolha. Eu escolho preparar, eu escolho pedir ajuda de alguém, eu me organizo minha agenda para poder ter esse momento de preparação comigo mesmo. Um outro exemplo que vem para este olhar, compreender, engajar no dia, na agenda, num exercício, numa prática de exercício regular e orientada. Essa é uma outra recomendação, esse é um outro hábito extremamente desafiador e que, claro, eu preciso compreender para mim o que o exercício significa ao longo dos anos. Quais são as crenças que eu tenho, quais são as experiências que eu tenho ao longo da minha vida com o exercício. O que eu sinto enquanto estou exposto ao exercício, o que me incomoda,
O que eu preciso de novo mexer na minha agenda, o que eu preciso abrir mão do meu, né, do meu planejamento, do meu cuidado comigo, sei lá, eu talvez precise deixar de fazer uma atividade em casa, talvez estar com alguém para me dedicar nessa prática de exercício. Então eu preciso olhar para a minha escolha, os motivos que estão me levando, a gente chama de sentimentos positivos e negativos, isso. Aquilo que está me levando, positivo é aquilo que está me levando para a minha escolha, e aquilo que está me afastando da minha escolha, por exemplo, nesse momento. Então a gente está falando dessa parte, compreender a minha escolha. Seguindo nisso, a outra parte que a gente para e olha e compreende e busca ver o que também precisa dar significado e ressignificar é o quê? Quando eu faço essa escolha, o que eu estou renunciando? Então, assim, primeiro, na perspectiva da escolha, né, eu queria destacar que nós estamos partindo de uma compreensão e a gente espera compreender mais e julgar menos. Aqui eu estou já olhando para uma perspectiva em que eu possa compreender e principalmente para que eu possa fazer melhores escolhas mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu estou aí escolhendo, por exemplo, vamos continuar no exercício. Quando eu estou escolhendo, né, um exercício, poxa, se eu estou renunciando à entrega de um trabalho, estar com alguém, como é que é para mim, como é que eu lido com isso? Porque muitas vezes só falar, eu tenho que fazer exercício. Aí um amigo me liga, vamos sair, estou precisando de um colo. E você é essa pessoa que gosta de acolher, gosta de cuidar. Então, para você dizer não para o seu amigo e para você mesmo, né? Poxa, eu gosto tanto de cuidar e essa pessoa precisa tanto de mim. Então, para você lidar com essa renúncia, pode ser muito desafiador. Então, existe aí, poxa, um trabalho, por exemplo, compreender isso para ver como, em particular, a negociação interna de você com você mesmo, amigo. Vamos então comigo no parque. A gente já, sei lá, eu tenho esse momento de dedicação, preciso cuidar de mim e também vou estar com você. Ou a negociação de, poxa, eu vou te ver, vou só rever minha agenda. Ou, puxa, agora eu não consigo, mas num outro momento eu vou conseguir. Então, existe um processo ainda de um olhar interno, como é que você fica quando você renuncia a algo, quando você escolhe cuidar de você. Um outro exemplo é a gente olhar para questões envolvendo prazer e desprazer. Então, por exemplo, eu escolho comer saudável, mais saudável, né? Sei lá, eu vou ter mais trabalho ao preparar minha comida. Então, estou escolhendo comer saudável. Aí, me dá muito prazer, eu sinto muito prazer quando tem uma produção intelectual. Faço um relatório, leio algo, discuto algo do trabalho, mas fazer algo para mim, por exemplo, como é preparar minha comida, não me dá tanto prazer, pelo contrário, me dá até um desprazer. Então a gente está falando de compreender a relação prazer e desprazer. Pode ser uma relação prazer e desprazer na relação com o paladar? Pode. Então a gente precisa entender o que acontece nessa relação prazer e desprazer e inclusive olhar isso de uma forma geral. Então, por exemplo, se eu tenho várias coisas no meu dia que eu faço e me dá aquela sensação de desprazer ou eu vejo em mim uma tensão porque eu faço. É claro que em algum momento meu corpo está pedindo relaxamento, meu corpo está pedindo prazer. E aí a gente costuma dizer que algo fácil, a indústria sabe disso, fácil, rápido, é a alimentação que a gente tem de oferta hoje. Então é quase como
olhar, puxa, não tive tanto prazer, tantos momentos de prazer. É claro que vem o prazer e às vezes a alimentação vem com esse prazer. Então olhar para isso, identificar isso e compreender que negociações eu vou fazer. Puxa, talvez ao longo do meu dia eu tô precisando parar e ouvir mais música, falar com pessoas que eu gosto, dar uma parada, uma alongada, enfim. Então essa percepção de si e os momentos de prazer e desprazer que extrapolam o momento da escolha. Então eu estou falando dessa relação de renunciar um prazer também imediato, por exemplo, da alimentação, e ter esse prazer a longo prazo. Então estou falando dessa relação do que eu renuncio. Então a curto prazo eu renuncio o prazer e a longo prazo eu tenho um prazer nos resultados, nesse cuidado comigo mesmo. Então eu estou ampliando e entendendo a minha escolha e, claro, aquilo que eu renuncio. Então estamos falando muito mais de buscar compreender e se atentar para o que eu quero mais, o que é mais importante para mim. E é isso que talvez as pessoas às vezes não param e se perguntam: o que é mais importante, o que dá mais prazer, qual é a necessidade nesse exato momento que precisa ser atendida. E às vezes até identificar, porque às vezes a necessidade atendida é de um prazer, mas esse prazer vem pela alimentação, um exemplo, e às vezes eu estou precisando de desabafar, de um cafuné, de uma distração, de um banho relaxante, enfim. Então eu preciso me perguntar o que eu quero mais, o que eu preciso mais. Um outro exemplo é olhar para essa relação de, poxa, as próprias consequências, tá? Então, uma vez que eu escolho me alimentar de forma saudável, em que eu renuncio talvez alguns prazeres imediatos, as consequências é tolerar, sei lá, um desconforto, um paladar que eu estranho, um alimento que, poxa, não é tão palatável, né? Sei lá, eu tô acostumado com carboidrato, açúcar, refinado, algumas coisas visualmente diferentes e talvez não tenha tanto apreço por salada ou o visual ou até a questão do próprio gosto me incomoda. Então, olhar para isso e também, de novo, com a equipe discutir molhos, discutir forma de preparar, discutir substituições. Então, a gente está falando de compreender as consequências, compreender como você é afetado para poder discutir com a sua equipe como a sua equipe te ajuda. Então, a gente está aqui para isso. Então, essa consciência da escolha, da renúncia e, claro, das consequências, o que você vai viver quando você escolhe, né, essa mudança nesse hábito, como lidar melhor. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Então, a gente está falando de olhar para essa relação. Que valores, que crenças, o que eu abro mão, o que eu dedico tempo, dedico dinheiro, dedico preparação. O que, por exemplo, eu estaria fazendo por mim, estaria fazendo pelos outros, o que eu considero mais importante, o que é melhor para mim. Então, a pergunta, reforço, é o que eu quero mais, o que é melhor para mim. Então, eu costumo dizer que uma pergunta-chave é essa. O nosso paciente, em geral, ele sabe o que tem que fazer, ele já ao longo, já passou por vários processos de emagrecimento, ele já sabe muita coisa. Eu costumo dizer que um dos nossos trabalhos é ajudá-lo a ter consciência. Então, meu pedido é: se pergunte. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é importante para mim. Por quais motivos eu não faço? Olhar para as escolhas, para as consequências, para as renúncias e compreender por que é assim. Talvez lá na sua infância comer rápido era valorizado. Você, por conta do seu trabalho, mastigar rápido te deu ganhos em outras áreas, em outros momentos da sua vida, te fez economizar tempo. E isso está se repetindo. Então, está automatizado na sua história. Às vezes reflete, por exemplo, características da sua personalidade. Então, simplesmente
ao longo do tempo, manter a orientação, de novo, só seguir o que o profissional te sugeriu, não vai funcionar. Se você não estiver se perguntando, se adaptando, se organizando, reorganizando, eu costumo dizer que é um processo de aprendizagem, reaprendizagem, construção, desconstrução de si, de valores, de hábitos, de regras e de questões, inclusive, envolvendo a personalidade. Então, o que eu quero destacar aqui? A importância de compreender mais a si mesmo, de compreender mais essas questões e, claro, se aliar a você mesmo, a cuidar de você. Então, por isso que esse olhar volta internamente para você. Então, claro, eu aqui passei por algumas questões, até falando de questões muito dualistas, por exemplo, como é o prazer e desprazer. Claro que a vida é muito mais complexa e muitas questões que parecem ser, né, dois polos, né, trazer esse dualismo pode fazer parte, mas às vezes não. Então a gente quer sempre ajudar a ampliar o olhar e a consciência do que está acontecendo com a gente. Então, para fechar, um último exemplo, né, quando eu estou falando desse olhar. Sei lá, tem um evento social. Claro que ali vai ter comida, né, a nossa cultura é assim. E às vezes dizer não, por exemplo. Eu já comi. Um exemplo, escolheu comer antes porque sabia que a oferta ia ser muito grande, eu ia demorar muito tempo a comer. Mas você dizer não pode trazer uma rejeição, pode trazer um aspecto que vai envolver o seu sentimento de pertencer àquele grupo. Então, tomar consciência disso para ver como que você pode lidar, como que você pede ajuda. Então, estou falando disso, né? Eu estou olhando para minha escolha, eu estou olhando para as renúncias e eu estou olhando para as consequências. Então, numa situação dessa, talvez eu estou renunciando o banquete ali, o banquete muito mais em termos da alimentação, mas eu estou abraçando aquele momento de confraternização. Até falando de tempos como que a gente está vivendo, né? Algo realmente que tem muito valor, que é muito importante. Então, olhar para essa complexidade é muito, muito importante, principalmente falando de manter ao longo do tempo esse autocuidado. Então, por hoje era isso. Um beijo e até breve.